Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de algoritmos. Nesse vídeo a gente vai falar brevemente sobre os operadores relacionais e os operadores lógicos, né? Então, além da gente precisar de fazer operações aritméticas, é muito comum nos nossos programas a gente comparar valores, né? E, por exemplo, dado dois valores, né, tipo 10 e 20, eu posso querer saber se o primeiro valor é maior que o segundo, se o primeiro é menor que o segundo, se o primeiro é igual ao segundo, ou se o primeiro é diferente do segundo. Então, para a gente fazer essas comparações, nós usamos o que chamamos de operadores relacionais, como foi mostrado lá nos slides. Os símbolos, né, que já mostrei brevemente para vocês aqui, de maior e menor, já são conhecidos por vocês, né? Então, a gente pode comparar se 10 é maior do que 20. Né? Observe que 10 maior que 20, qual foi o retorno? Falso, né? Então, se a gente tivesse perguntado qual seria a resposta, 10 é maior que 20, vocês provavelmente me diriam não. Aqui, a forma do computador dizer isso é false. E se eu colocasse 10 é menor do que 20? Vocês provavelmente me diriam que sim, né? Aqui o computador vai dizer que é true, ou seja, é verdadeiro. Então, essa expressão ela é verdadeira. Então, aqui a gente tem os operadores relacionais maior e menor. E aí, o resultado disso sempre vai ser um valor falso ou verdadeiro. Em inglês, false and true. Esses dois valores é o que a gente chama de valores lógicos, ou valores booleanos. Então, a grande maioria das linguagens possuem esses valores e todas as linguagens têm a forma de a gente manipular esse tipo de valor, né? Tem esse objetivo de identificar se algo é verdadeiro ou falso. Lembrando lá das aulas de introdução à computação, né? Então vocês devem lembrar que o computador ele tem uma unidade chamada unidade lógica aritmética. Então é essa unidade que faz as operações lógicas e aritméticas. No fundo, todos os programas, que seja uma rede social, que seja um programa de jogos, tudo isso no final vai se resumir a operações aritméticas e lógicas. Porém, dado a evolução, né, dos programas, da forma de fazer software, em muitos momentos a gente programa bem alto nível e algumas dessas operações, às vezes, elas não vão ficar tão explícitas para a gente, mas é importante a gente conhecer esses conceitos básicos. Além de poder comparar se é maior ou menor, eu também posso identificar se 10 é igual a 20. Observe que para representar a igualdade está sendo usado dois símbolos, né? Igual, igual. Esse igual, igual significa igualdade, comparação. Então isso significa, 10 é igual a 20, vai ser verdadeiro ou falso? Falso, né? 10 é igual a 10, verdadeiro. O outro, quando a gente tem apenas um único símbolo, esse operador significa uma outra coisa, que é o comando de atribuição, que é algo que a gente vai falar em outra aula, quando a gente começar a falar mais detalhado sobre variáveis, né? Então, se eu tentar isso, ele vai dizer, olha, não posso fazer uma atribuição a um literal. Então, aqui já é interessante, a gente está vendo aqui um vermelho gritante, né, identificando para a gente um erro. E esse erro, é importante a gente não ter medo dele e tentar ler esse erro, né? Então, em inglês aqui está dizendo, cannot assign to literal, ou seja, eu não posso atribuir para um literal. O que é uma literal? Uma literal são esses números que eu estou escrevendo, 10, né, 20, tudo isso são literais. O outro nome para isso, também comum, a gente chama isso de constantes, né? Então, constantes ou literais significa a mesma coisa. Então, são esses valores que a gente está digitando o próprio valor. A gente vai ver que contrário de literal seria as variáveis, né? Então, no caso de variáveis, a gente pode fazer essa atribuição, a gente vai falar mais sobre isso depois. Então, e aí
a igualdade são dois símbolos iguais e a diferença é uma exclamação igual 20. Então isso está dizendo, 10 é diferente de 20? Sim, 10 é diferente de 20. 10 é diferente de 10? Não, isso é falso. E em muitas situações a gente pode querer comparar, aceitar duas situações, tanto a igualdade quanto maior ou menor. Do tipo, olha, para votar você tem que ter 16 anos ou mais, né? Então a sua idade tem que ser maior ou igual a 16. Esse símbolo maior ou igual, que a gente chama de maior ou igual, é algo do tipo, 10 é maior ou igual a 20? Falso. 10 é maior ou igual a 8? Verdadeiro. 10 é maior ou igual a 10? É verdadeiro. Por quê? Ele caiu na situação que ele é igual. Então a gente chama de maior ou igual, né? Não é maior e igual, né? Porque nada pode ser maior e igual ao mesmo tempo. Então maior ou igual. Então, tanto os casos que o primeiro valor for maior que o segundo, ou o primeiro valor for igual ao segundo, todos esses casos são verdadeiros. E a forma de escrever é sempre essa: maior, o símbolo de maior e depois igual. Igual, maior, não existe. Então ele está me dizendo aqui, olha, inválida sintaxe inválida. Então ele não reconhece esses símbolos, né? Então, importante a gente ler, não precisa ter medo dessas informações em vermelho. Então está chamando bastante atenção para a gente. Eu posso usar também o contrário, né? Então 10 é menor ou igual a 20? Verdadeiro, né? Também é verdadeiro. Então, esses aqui são símbolos, né, e os operadores que a gente utiliza, que foram destacados lá na aula da vídeo, né, nos slides. E aí vocês lembram, quando a gente falou de operadores aritméticos, a gente pode combinar operadores aritméticos, né? Eu posso 10 mais 30 vezes 4. Então, operadores aritméticos eu posso simplesmente ir combinando eles. Só que operadores relacionais, né, 10 é maior que 20, menor do que 40, maior do que 80, não é a forma que a gente utiliza nas linguagens de programação. O Python, ele tem aí uma forma que a gente chama de uma forma mais simples de escrever, que ele aceita algumas situações dessa aqui. Porém, a melhor forma da gente combinar, até porque em algumas situações é obrigatório, é você combinar os operadores relacionais através de operadores lógicos. Então, quais são os operadores lógicos? Então, antes da gente mostrar como que a gente combina operadores relacionais através de operadores lógicos, a gente tem que ver quais são esses operadores. Então, nós temos 3 operadores, como destacado lá nos slides. A gente tem o operador AND. Então, se são operadores lógicos, os valores, os operandos, possuem valores lógicos, né? Então, falso AND ou falso e true. Então, vocês podem olhar na tabela da verdade, vocês vão ver que para o operador AND, né, ele só vai avaliar como verdadeiro se ambos operandos também for verdadeiro. Então, o E significa isso, ambos têm que ser verdade. Então, se eu tenho falso e true, é falso. Apenas quando os dois valores são verdadeiros para ele avaliar essa expressão como verdadeira. O outro operador que está lá destacado nos slides é o falso or true. Falso ou verdadeiro. Esse operador, pessoal, não confunda ele com o nosso uso comum do ou. Quando a gente fala, eu vou ao shopping ou ao cinema, ou vou ao shopping ou à praia, né? Ou vou ficar em casa. Então, quando a gente usa isso, a gente está dando opções, né? Esse ou, leia ele de acordo com aquela tabela da verdade. Quando que o ou é avaliado como verdadeiro? Basta algum deles ser verdadeiro para ele ser avaliado como verdadeiro. Falso ou true é verdadeiro. True ou true também é verdadeiro. Não precisa
que um seja falso. Né? Se os dois forem verdadeiros, também é verdadeiro. Se o segundo for verdadeiro, também é verdadeiro. Então, o único caso que vai ser falso é quando ambos valores são falsos. Apenas nessa situação. E aí, o terceiro operador, que é o mais simples de todos, é o de negação. Né? Então, negação é, se algo é falso, se eu nego, passa a ser verdadeiro. Se algo é verdadeiro e eu nego, passa a ser falso. Esses são os elementos operadores lógicos que a gente precisa. E agora vamos pensar num caso, um exemplo, né? Um exemplo até bem clássico nos exercícios de programação, que é o ano bissexto. Né? Quando que ocorre o ano bissexto? Né? A gente poderia falar que é de 4 em 4 anos, né? Mas não é verdade. Né? Então, existe, né, porque o ano não é exatamente 365 dias, e nem é exatamente 365 dias e um quarto de dia, eles têm que ficar fazendo alguns ajustes, umas sincronizações. Então, de 4 em 4 anos é bissexto. Porém, de 100 em 100 anos não é bissexto. Então, e aí, de 400 em 400 anos é bissexto. Né? Então, observe que o 100 é divisível por 4, né? Mas, no caso, não é... 100 não é... 100 é divisível. Mas, nesse caso, ele não é. Né? Ele não aceita. Né? Não é o caso dele ser bissexto. E no caso de 400 também. Aí, no caso de 400, é um ano bissexto. Então, como que a gente coloca essas regras aqui como expressões? Aqui não vai dar para colocar como comentário, né? Eu tô no... Então, vamos... Aqui, pessoal, já vou utilizar uma variável. A gente vai falar mais à frente, mas... Imagina que a gente dá um nome para algum valor. Né? Então, vamos imaginar o ano de 2020, sei lá, 23, 24, 2024. 2024 é um ano bissexto. Né? Então, eu preciso verificar se ele é de 4 em 4 anos. O que significa isso? Se o ano é divisível por 4. Né? Então, o ano 4, o ano 8, o ano 12, o ano 16. Então, de 4 em 4 anos, são os valores divisíveis por 4. Como que eu faço para verificar se algo é divisível? Né? Ele é divisível quando eu consigo dividir. Né? Por aquele número, faço uma divisão inteira e não sobra nenhum valor. Qual o operador aritmético que verifica se sobrou, qual é o valor que sobra? Né? A gente viu na parte de aritmética. Então, ano mod 4. Né? Então, esse resto da divisão, né? Ano operador de resto da divisão 4, para o valor de 2024 vai retornar zero, porque 2024 é divisível por 4. 2023 não é divisível por 4. Né? Então, eu tenho aqui um resto 3. Então, como a gente faz para descobrir se o número é divisível? Eu verifico se o resto da divisão daquele número é igual a zero. Então, observe que aqui a gente está combinando um operador aritmético e um operador relacional. E o resultado dessa combinação do operador aritmético e um operador relacional vai me retornar um valor lógico. Então, aqui está dizendo, true, ano divisível por 4, o resto da divisão entre ano e 4 é igual a zero. Então, é verdadeiro. Porém, existe uma outra restrição. Né? Então, não basta ele ser divisível por 4. Né? A gente relembrar a regra lá, de 100 em 100 anos não é bissexto. Então, eu tenho que ter certeza, né, que, por exemplo, se o ano fosse igual a 100, ano é divisível por 4? True. Mas o ano 100 ele não foi bissexto. O ano 200 também não foi bissexto. O ano 300, o ano 2000, eles não foram bissextos. Então, de 100 em 100 anos, não é bissexto. Então, eu tenho que garantir que
ele é divisível por 4 e não é divisível por 100. Então, ano, resto da divisão de ano, tem que ser diferente de 0. Então, aqui eu vou colocar alguns parênteses para a gente ver melhor o que está acontecendo aqui. Então, eu estou combinando duas expressões relacionais, né? Então, essas desigualdades aqui, né? Que retornam valores lógicos, estou combinando eles. Então, só vai ser verdadeiro se for divisível por 4, mas não for divisível por 100. Então, para esse caso, por exemplo, o ano valendo 100, não é verdadeiro. Para o ano de 2020, né, o 2020 foi um ano bissexto. Se a gente olhar, substituir aqui o ano por 2020 e testar de novo aquela expressão, é verdadeiro. 2020 é verdadeiro. O ano de 2000, ele não foi bissexto, né, porque 2000 é divisível por 100. Então, de 100 em 100 anos, eles fazem esse ajuste que ele não é bissexto. Então, vai acumulando ali, né, aquela diferencinha, e aí eles tiram um ano com bissexto. Ok? Mas, por exemplo, o ano 100, o ano 200, o ano 300, mas o ano 400, ele é bissexto. Aí eles colocam novamente, né? Então, se a gente colocasse aqui ano é igual a 400, ele vai me dizer que não é bissexto, mas o ano 400 é bissexto, né? Então, aqui pela regra, está dizendo, olha, de 400 em 400 anos é ano bissexto, né? Então, se for divisível por 400, beleza, também é bissexto. Então, aqui a gente vai usar o operador OR. Né? Ano, resto da divisão, com 400 é igual a 0, ou seja, o ano é divisível por 0, aí agora ele está me dizendo que é verdadeiro, né? O ano foi 400, então no ano, sei lá, 800, esse ano também foi verdadeiro. Já o ano 900, o ano 900 não, o ano 900 não é verdadeiro, porque de 100 em 100 anos é falso. Então, aqui a gente combinou três expressões relacionais, né? Usamos operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Por isso que esse exemplo é um exemplo bastante utilizado, bem comum, né, nos exercícios, mas é um exemplo interessante porque ele combina aí operadores aritméticos, relacionais e lógicos. E aqui então a gente encerra, né, essa nossa videoaula. Até o próximo encontro aí.